Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão? Me perdoem a voz, mudança de temperatura me pegou, então vou falar um pouco mais baixinho aqui e ser até um pouco mais rápido do que normalmente eu sou nos nossos vídeos. Mas para passar informações para vocês, o Héctor Hernández, centroavante, foi anunciado. Tem um zagueiro que foi comprado pelo Corinthians e o Yuri Alberto, de saída para o futebol inglês, segue na pauta. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Abemos centroavante, Héctor Hernández, o espanhol de 28 anos, foi oficialmente anunciado. Finalmente, né? Já estava treinando há mais de uma semana, junto do José Martínez, que também foi anunciado no dia anterior. Mas o Héctor Hernández, finalmente confirmado, anunciado, liberado, registrado no BID, porque espanhol, europeu, então, às vezes, a documentação demora um pouco para ser regularizada. Isso acontecendo, o Corinthians anunciou o jogador. 28 anos, com a última temporada sendo no Chaves de Portugal. Clube que acabou sendo rebaixado na Liga Portuguesa, mas de onde estava Hugo Souza, o goleiro, que chegou super afirmado aqui no Corinthians, né? Chegou dono da posição, mesmo sendo goleiro de uma equipe rebaixada. Então eu acho que, assim, quando a gente olha a carreira do Héctor Hernández, realmente não há muito o que esperar. Mas eu também olho por outro lado, né? Também não dá para a gente criticar antes de vê-lo em campo. Ele fez 14 gols num time que era difícil, assim, tinha limitações e que acabou rebaixado e ele fez a parte dele, digamos assim. E tudo que o Corinthians precisa é que o Hernández faça a sua parte, que é gols. A gente está vendo aí uma crise técnica no setor ofensivo, construção de jogadas, organização tática, abastecimento ao ataque, isso tudo acontece. O que não acontece é a bola na casinha. Os atacantes do Corinthians não estão conseguindo ter tranquilidade, e eu digo mais até, qualidade, para poder resolver essa parte. O Héctor Hernández chega com essa missão. E, cara, tem um outro ingrediente, né, que a gente precisa falar. Desde o anúncio, eu estou vendo muitos torcedores do Corinthians mandando mensagens, dizendo, pô, vamos lá e tal, que é um apoio natural que tem que existir nesse momento. Alguns têm desconfiança e tal, que eu também acho natural. Ele não é um cara badalado, não veio de um grande mercado, de um grande centro, nunca jogou numa liga de elite. O Corinthians é o maior clube da sua carreira. Tudo bem, ele é revelado pelo Atlético de Madrid, mas ele não tem sequência. E vamos combinar que o Corinthians é maior que o Atlético de Madrid. Então, assim, ele nunca esteve numa liga e num clube tão grande. E ele chega numa situação em que ele precisa resolver. Cara, é uma responsabilidade muito grande. Vamos ver como ele se comporta com essa responsabilidade. Tem gente que gosta do desafio, da missão, do peso dessa responsabilidade. E assume mesmo, tipo, a bronca é comigo. Tem gente que sofre, que sente, que sucumbe a essa pressão. Vamos lá. O Yuri Alberto, por exemplo, a perna dele está pesando 200 quilos cada vez que ele vai finalizar uma bola. Porque ele já acha que tudo sobra para ele já acha que ele vai ser criticado, se ele perdeu o gol e tudo mais, ele acaba perdendo. O Héctor Hernández chega com essa pressão, do tipo, pior até, né? Do tipo, a gente não te conhece, não sabe de onde você veio, você está vestindo aí a camisa do Corinthians, mas você é o centroavante, então você vai ter que resolver, porque os outros não estão resolvendo. Tomara que ele tenha tranquilidade e, acima de tudo, qualidade para empurrar a bola para o fundo da rede. Já pode jogar contra o Juventude na quinta-feira pela Copa do Brasil, porque já está liberado, já está inscrito, já está regularizado, então será relacionado. Corinthians que encara o Juventude em Caxias do Sul, nesse primeiro confronto da fase de quartas de final da Copa do Brasil. E aí poderíamos ver alguns minutos, né? Dificilmente como titular, começando o jogo, mas alguns minutos provavelmente a gente vai vê-lo em campo, ele que não joga desde maio. Héctor Hernández, então, anunciado, confirmado. Bom, o Kaká vai ter que ser comprado pelo Corinthians. É claro que o Corinthians pode até esperar o final do ano, que é quando termina o contrato de empréstimo dele junto ao Tokushima Vortis do Japão. Ele estava emprestado ao Atlético Paranaense, o Corinthians conseguiu reformular esse empréstimo, né? E aí o Tokushima acabou emprestando para o Corinthians, ele veio para cá e com uma meta estabelecida de que se ele jogasse 2.200 minutos, ele seria comprado
efetivamente. E foi o que aconteceu. Ele já tem 30 partidas disputadas, é titular absoluto da defesa do Corinthians, mesmo jogando numa linha de 2, numa linha de 3. Hoje ele é titular e, com isso, o Corinthians vai ter que desembolsar 11 milhões de reais para adquirir o jogador. Claro que agora um novo contrato vai ser formalizado. Repito, o empréstimo dele está até o final do ano, mas quando ele batesse essa meta, o Corinthians teria que comprar. Era uma obrigação de compra que tinha no contrato. Agora, esse contrato pode ser refeito e pode ser refeito mais para o final da temporada, não tem a pressa de acontecer agora. Mas o fato é o número batido e, com isso, o Kaká, atingindo essa meta, será comprado pelo Corinthians. E o Yuri Alberto, que é outro jogador do setor ofensivo que gera muito debate, ele segue com a proposta do Southampton da Inglaterra e o Corinthians gostou da proposta. O que o Corinthians está tentando fazer? O Yuri também se animou, tá? O Yuri também se animou. Houve outras propostas em que o Yuri não cogitou sair do Corinthians. Esse é um momento diferente. É um momento em que o Yuri está percebendo, o Corinthians está atrás de camisas 9, né? Tem a questão do Héctor Hernandes, que já foi anunciado, o Arthur Cabral segue na pauta, e o Corinthians ainda está tentando contratar o jogador junto ao Benfica, tem mais uns dias aí para tentar efetivar essa contratação. O Yuri está percebendo que a crítica está se fortalecendo num tanto de, daqui a pouco, ele acabar indo para o banco de reservas, não conseguir realizar o sonho de voltar à seleção brasileira. Ele não está conseguindo, né? Então, assim, ele está sentindo que talvez o momento de sair seja esse. Se for uma proposta boa para o clube, para ele, naturalmente ele deve sair. A questão é, o Corinthians está topando os 3 milhões de euros, valor destinado pelo empréstimo do Yuri por uma temporada. Ok, vocês paguem agora 18 milhões de reais, né, esses 3 milhões de euros, a gente cede o Yuri, não tem problema nenhum. Só que ao final desse ano, o Corinthians quer uma garantia de compra, de que, com algumas metas, evidentemente, que eles vão ter que sentar e definir, que o clube seja obrigado a comprar o Yuri. E aí, ao final desse ano, o Corinthians já venda o jogador. Na verdade, o Corinthians está tentando até essas metas sejam tão básicas a ponto de você já definir a venda nesse momento. 3 milhões de euros agora e mais 18 milhões de euros ao final desse ano de contrato. Ok, você não precisa pagar os 21 milhões de euros agora, mas você paga os 3 agora, ao final de um ano, você me paga os outros 18. Uma garantia de compra ou de venda o Corinthians quer em relação ao Yuri Alberto. Você quer que ele vá embora, a gente empresta por um ano, mas depois ele é seu. É basicamente isso que o Corinthians está tentando fazer com o Southampton na Inglaterra. Se vai conseguir, a gente não sabe, porque os caras queriam um empréstimo, queriam que o Corinthians pagasse parte ou totalidade do salário, depois disso discutir o restante da opção de compra com algumas metas e tal. Então, o Corinthians aceitou o valor, só que esse valor ele tem que ser no molde que o Corinthians acha interessante. E o jogador também topou. Então, ainda há a possibilidade do Yuri sair do Corinthians. Ainda mais se o Corinthians conseguir efetivar a contratação do Arthur Cabral aí, acho que o Yuri vai meter o pé, porque o Southampton quer, o Corinthians quer vender, e o Yuri está percebendo que talvez o melhor seja ir embora mesmo. O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui, inscreva-se no canal, e eu volto na próxima. Tchau! Vamos falar do Corinthians, o Corinthians que se prepara para jogar na quinta-feira contra o Juventude em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil, mais uma competição. O Corinthians que está numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro, mas agora é Copa do Brasil, e onde o Corinthians está na próxima fase, está na fase de mata-mata, na fase de quartas de final da Copa do Brasil, contra a equipe do Juventude. E eu quero dizer o seguinte, primeiro eu quero falar sobre o goleiro Hugo, porque o Corinthians, no sábado, aliás, no domingo, vai jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? Joga quinta-feira pela Copa do Brasil e no domingo joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. E o Corinthians prepara a transferência de R$500 mil ao Flamengo para ter o Hugo Souza na partida entre os clubes, marcada para o domingo às 16h na Neoquímica Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Hugo está emprestado pelo Flamengo ao Corinthians até o final do ano. Por isso, tem uma cláusula que foi colocada no contrato para que o clube carioca fosse ressarcido a cada vez que o goleiro entrar em campo contra a equipe
carioca contra a equipe rubro-negra. O Corinthians tem até sexta-feira para confirmar o depósito de R$500 mil para obter a liberação do goleiro no domingo. Caso os clubes voltem a se enfrentar pela semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, o Corinthians terá que pagar de novo mais R$500 mil para liberar o jogador, é o que está no contrato. Lembrando que o Timão pagou €200 mil, pouco mais de R$1 milhão, ao Flamengo pelo empréstimo até o final do ano, e para comprar o jogador em definitivo, será necessário investir €800 mil, R$4.700.000, quase R$5 milhões por 50% dos direitos econômicos. O Hugo Souza foi titular em todos os 12 jogos desde que chegou ao Corinthians, e foi importantíssimo nas cobranças, nas defesas de pênaltis, nas disputas de pênaltis pela Copa do Brasil, quando eliminou o Grêmio, quando o Corinthians eliminou o Grêmio, e também pela Copa Sul-Americana, quando o Corinthians eliminou o Red Bull Bragantino. Então, Hugo Souza, o Corinthians tem que pagar R$500 mil para ter o Hugo Souza no domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, mas é claro que o Corinthians vai pagar esta quantia, e é claro que o Corinthians também vai pagar o que tem de pagar em definitivo, né, quase R$5 milhões para ter o Hugo Souza em definitivo. E o Corinthians, que pode ter uma grande novidade na quinta-feira, porque tem reforço na área. O Corinthians anunciou a contratação do centroavante Héctor Hernández, espanhol de 28 anos. Assinou o contrato. O Héctor Hernández, que estava livre no mercado, estava jogando, a última vez que jogou em maio, com a camisa do Chaves de Portugal. O espanhol é o 7º reforço do Corinthians nesta janela de transferências. Já está regularizado. O nome dele já saiu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Portanto, ele tem condições de jogar nesta quinta-feira pelo Corinthians, pela Copa do Brasil. Não sei se será titular, porque, como eu disse, ele não joga desde maio, quando atuava pelo Chaves de Portugal. O Héctor Hernández foi considerado uma oportunidade de mercado. Foi sugerido pelo Centro de Inteligência do Futebol, o CIFUT, e teve a aprovação da comissão técnica do Ramon Dias. O Corinthians, que precisa de um centroavante, precisa de um jogador para resolver a parada. Tentou contratar outros atacantes, como o Alex Arce, o Gonzalo Plata, que não é exatamente um centroavante, né, mas que acabou indo para o Flamengo, o Guido Carrillo, do Estudiantes. O Corinthians tentou contratar esses jogadores, não obteve sucesso, e aí contratou o Héctor Hernández, que iniciou a carreira no Las Palmas, da Espanha, e logo chamou a atenção do Atlético de Madrid, onde ficou sob contrato durante 7 anos. Só que só fez 6 jogos pelo Atlético de Madrid, sendo apenas um deles pelo Campeonato Espanhol. Ele foi emprestado para 5 clubes diferentes, né, no período em que foi contratado do Atlético de Madrid, pelo Elche, pelo Albacete, pelo Málaga, pelo Rayo Majadahonda e pelo Fuenlabrada, todas equipes pequenas do futebol espanhol. O centroavante atuou apenas nas 2ª e 3ª divisões espanholas, né, um jogador que não atuou pela 1ª divisão espanhola. E no Chaves de Portugal, ele foi um dos destaques da equipe nas últimas 2 temporadas, mesmo com o rebaixamento do time para a 2ª divisão do Campeonato Português. O Héctor Hernández fez 58 jogos e 21 gols, e deu ainda 2 assistências na equipe do Chaves. Portanto, Héctor Hernández é centroavante do Corinthians. Tomara que dê resultado, tomara que vista a camisa e que resolva o problema do Corinthians. Por falar em centroavante, o Arthur Souza não é mais jogador do Corinthians. Lembra do Arthur Souza, garoto revelado nas categorias de base do Corinthians? Pois é, o Arthur Souza obteve uma vitória na justiça em primeira instância, na ação que move contra o Corinthians, e teve o contrato rescindido com o clube nesta terça-feira. O jogador tem 21 anos de idade, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do Corinthians, tinha vínculo com o Corinthians até setembro de 2025. Além da rescisão de contrato, o Arthur Souza terá direito a receber valores referentes a verbas rescisórias do contrato e multa, de acordo com o que ainda tinha a receber do clube até o fim do vínculo. O Corinthians pode
recorrer da decisão, mas é uma pena porque o Corinthians está perdendo. O Arthur Souza certamente irá jogar em outra equipe. E quero falar também da possibilidade de reforços do Corinthians. Aliás, com a contratação do Héctor Hernandes, o Corinthians chega a 18 reforços no ano, hein? 18 reforços no ano e gastou mais de 170 milhões de reais na contratação desses reforços. É impressionante o que o Corinthians gastou na contratação de reforços, 18 reforços no ano, mais de 170 milhões de reais. Com a contratação do Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes, na verdade, veio de graça, né? O Hugo, por exemplo, veio de graça. O Gustavo Henrique também veio de graça. De graça, eu digo, o Corinthians não teve que pagar pelos direitos econômicos, mas teve que pagar, é claro, pelos salários. O Diego Palacios também veio de graça, mas também não jogou, tá machucado. O Igor Coronado veio de graça, mas ganha 2 milhões de reais por mês. O Ranieri veio por 13 milhões e 300 mil reais. O Félix Torres por 31 milhões de reais. O Rodrigo Garro por 35 milhões de reais. O Pedro Raul por 25 milhões de reais. Olha que absurdo a contratação do Pedro Raul por 25 milhões de reais. O Mateuzinho por 21 milhões de reais. O Pedro Henrique por 2 milhões e 900 mil reais. O Kaká veio por empréstimo. O Hugo Souza veio por empréstimo, 1 milhão e 200 mil reais. O Alex Santana, 13 milhões e 600 mil reais. O André Ramalho veio de graça. O Charles, quase 10 milhões de reais. O Thales Magno, 8 milhões e 200 mil reais. O José Martínez, 11 milhões de reais. E o Héctor Hernandes veio de graça. Total, portanto, 172 milhões de reais. E não vai ficar por aí, porque o Corinthians quer mais reforços. Além da tentativa de contratação do Arthur Cabral, que pertence ao Benfica, o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur Cabral, o Corinthians retomou as conversas pelo Eric Pulga. Mas o negócio deve ficar só para 2025, porque o Ceará não está querendo liberar o Eric Pulga agora, em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará já liberou o jogador para acertar os salários e tempo de contrato com o Corinthians, só que descarta liberar o jogador agora no meio do ano. Então isso deve acontecer só no ano que vem. O Eric Pulga interessa ao Corinthians por se tratar de um jogador com características de uma posição carente no elenco, né? O Corinthians que tem o Pedro Henrique, Thales Magno e o Romero para essa posição, mas o Wesley está sendo liberado para o Al Nassr da Arábia Saudita e com isso o Corinthians quer contratar o Eric Pulga de 23 anos para o lugar do Wesley. O Eric Pulga que jogou no Atlético do Ceará, no Madureira do Rio de Janeiro, no Campinense da Paraíba, no Maracanã do Ceará e no Ferroviário do Ceará, antes de chegar ao Ceará, onde ele vive o momento de maior destaque. Em 2024, ele tem 15 gols e 3 assistências com a camisa do Ceará. Uma última informação, eu quero falar sobre o Wesley, porque o Corinthians... Aliás, antes de falar sobre o Wesley, quero falar sobre o Wesley e depois falar da camisa do Corinthians. Então, fica aí, meus amigos, porque eu vou falar sobre o Wesley. O Wesley que pode ter a transação bloqueada por causa de uma decisão judicial. O Corinthians tem parte do valor da venda do Wesley penhorado pelo empresário André Curi. É isso mesmo. O Corinthians acertou a venda do atacante Wesley ao Al Nassr da Arábia Saudita por cerca de 110 milhões de reais, mas parte desse valor não deve entrar nos cofres do clube, devido a processos judiciais movidos pelo empresário André Curi. Isso é inacreditável, né? Por ordem da Justiça de São Paulo, o Al Nassr terá de depositar em juízo 14 milhões de reais para obter a liberação do Wesley junto à CBF. O Corinthians tentou recorrer da decisão, mas o pedido não foi acatado. O clube ainda pode buscar recursos em outras instâncias ou tentar um acordo amigável com o André Curi, que é o agente de empresário, o agente empresário. Além do Wesley, estão na lista Yuri Alberto, Pedro Raul, Guilherme Biro e Giovani, porque o André Curi move 5 ações de cobranças contra o Corinthians, que totalizam mais de 30 milhões de reais. Em 3 destes processos, o empresário já conseguiu penhorar antecipadamente valores que o clube vem a receber por eventuais vendas
de atletas. E é vendas dos seguintes atletas, né? Wesley, Yuri Alberto, Pedro Raul, Guilherme Biro e Giovani. É inacreditável o que está acontecendo com o Corinthians, e o André Cury é inclusive um empresário que trouxe o Ramon Dias para o Corinthians, né? Ele trouxe o Ramon Dias para o Corinthians. E o André Cury já conseguiu bloquear quantias em dinheiro que estavam disponíveis em contas bancárias do Corinthians, totalizando quase 11 milhões de reais. É o Corinthians que está num poço sem fundo em relação às dívidas. E quero falar agora da camisa do Corinthians no final desse vídeo. Vocês já viram a terceira camisa do Corinthians? É linda, é linda. A terceira camisa do Corinthians lançada, agora sempre é lançada perto do aniversário do Corinthians, né? 1º de setembro. A terceira camisa do Corinthians, branca e preta nas cores do clube, só que com faixas verticais, né? Com faixas verticais. Achei linda essa camisa do Corinthians, em homenagem às meninas do Corinthians, as bravas corintianas, uma camisa que continua na campanha antirracismo. Eu achei linda a camisa do Corinthians. E você, gostou desta camisa do Corinthians? E é isso aí, fiel. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com a rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Vai Corinthians e Deus abençoe a todos.